Eu me chamo Josiane e hoje a gente vai dar início então a uma sequência de podcasts que esperamos que venham por aí. O nosso público-alvo seria profissionais, acadêmicos e até os nossos pacientes que se interessarem pelos assuntos e que acharem que for relevante. Então hoje o nosso primeiro podcast será sobre a nossa experiência serão compostos hoje por mim e pela doutora Gisela, mais conhecida como Giz aqui na UMAINS. E hoje a gente irá conversar então sobre as nossas experiências e até a nossa chegada aqui. Hoje então eu queria saber, Giza, como que foi essa trajetória até chegar aqui na UMAINS? Compartilhe um pouco conosco. Ai, Josi, sempre bom falar disso, né? Porque as pessoas às vezes olham pra gente e acham assim que foi tudo assim de uma hora pra outra, que foi tudo que aconteceu tudo rápido, né? E eu tenho 25 anos de profissão, quase 26. E não tinha dentistas na família que acabaram, que acaba sempre sendo mais linear a questão profissional. Você já tem, por exemplo, um caminho ou um exemplo, né? Pelo contrário, eu fui a primeira filha nas duas famílias a fazer faculdade. E eu não tinha quem, por exemplo, me explicasse o que era um curso de graduação, o que eu ia encontrar lá. Então, foi tudo muito novidade para todos da minha família. Então, o que eu fui levando isso na graduação e depois de formada, sempre foi assim uma coisa que foi mais uma precursora quase, né? E aí foi tudo acontecendo devagarinho, mas eu acho que tudo ao seu tempo. Trabalhei em um emprego meio período durante muitos anos, onde aí depois fui trabalhar em consultórios que foram divididos as despesas. Uma coisa que eu sempre falo, que talvez tenha guiado muito a minha história, assim, a odontologia, é ter conseguido não atender por plano, né? Sempre ter atendido assim, de forma mais particular, tentando direcionar o público para isso. Depois vieram as especializações, mas tudo isso ao longo desses 25 anos. Então eu consigo dizer que no começo dá aquele medo, né? Eu sempre no começo tinha sempre tinha pessoas que trabalhavam comigo. Eu sempre trabalhei dividindo despesa. Eu sempre tinha alguém por perto, não no mesmo momento, mas alguém por perto ali para estar me socorrendo caso acontecesse, não em relação a atendimento, mas em relação a custos mesmo, né? Que no começo era complicado você assumir um consultório. Então, depois disso, tudo foi acontecendo mais naturalmente, ou então a vida me obrigou a me tornar, digamos, independente. Eu falo que a vida me obrigou porque primeiro eu trabalhava, como falei, com essas pessoas. Aí aconteceram coisas que me deparei em tomar uma decisão. Ou fico sempre junto com alguém, ou vou na carreira solo. E aí a opção da carreira solo veio para mim como assim, não, eu vou tentar me individualizar, digamos. E deu tudo certo. Apesar daquele medo de assumir as contas todo mês, nesse meio tempo também já trabalhava com auxiliar, que a gente sabe que é sempre um gasto maior, mas é o que a gente, na minha visão, que precisa para a gente manter uma qualidade de vida e no atendimento, né? Trabalho, né? E tudo foi indo assim, até que eu me deparei com a oportunidade de estar vindo para essa clínica maravilhosa, né? Que daí onde a minha irmã teve a ideia, eu topei
E aí a gente montou esse espaço aqui, onde tem mais pessoas trabalhando junto, coisa que nesses últimos 10 anos eu senti a necessidade, assim, de ter alguém por perto, de ter alguém para a gente dividir, daí sim, dividir os casos, compartilhar casos, tirar dúvidas, pedir outras opiniões. E foi mais ou menos isso, assim, que hoje em dia tudo se deu por conta da história que me levou aqui, mas não que no começo eu tivesse um objetivo assim, não, vou montar um dia. Sinceramente, não. Sinceramente, eu não consegui imaginar que um dia eu estaria num lugar como esse, mas graças a Deus deu tudo certo. No final sempre dá certo. Mas eu acho que é aí que as nossas carreiras têm similaridade, porque eu também não tenho ninguém na família que é dentista, sou a primeira a fazer uma área da saúde e vejo a diferença assim que hoje as pessoas têm muita ansiedade, anseio, né, por subir todo esse degrau que você passou e quando a gente enxerga lá na frente, às vezes pensa, nossa, deve ter sido muito fácil. Mas a gente sabe que são vários, né, conquistas, erros e acertos, e eu sinto isso todo dia. Eu às vezes penso, estou acertando, puf, vem um erro, e aí você tem que começar tudo de novo, trabalhar aquilo. Então eu acho que dentro dessa trajetória, a gente tem a similaridade de ter vindo de não ter família, né, de dentistas, então ter que ser precursora nesse sentido e no final ter a carreira solo, né? Eu também nunca tive o sonho de ter o consultório, foi algo que foi me levando aos poucos até que eu dizer, opa, é isso que eu quero. E eu acho que, como você falou, é muito bom a gente poder ter a liberdade, né, de não ter convênio, não ter talvez que fazer de uma forma por estar no setor público, que é o material que tem, da forma que é possível, e sim ter a liberdade para buscar o melhor, né, tanto de evidência quanto de material e aquilo que a gente acredita e poder trazer esse resultado para o paciente. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande e eu também me fez a escolha de chegar até aqui, foi muito importante ter profissionais como você, que eu pudesse me espelhar e pudesse vir pedir ajuda, tentar entender quais foram os erros que eu posso evitar, né, com a experiência e ter outros profissionais para trocar ideia, para socorrer, né, você já me socorreu e a gente sempre está se ajudando e eu acho que isso é muito importante. Um dos fatores que eu acho é a humildade, né, de saber que a gente está no começo, eu estou no começo e apesar de estar formada há 9 anos, ainda vejo que tem muita coisa para aprender, muita coisa para melhorar. Então é muito bom ter profissionais que estão na nossa frente e também ter pessoas que a gente possa trocar ideias que vão passar por aquilo que a gente passou. Então eu acho que aqui ele faz assim a gente se sentir acolhido e se fosse um dos conselhos, né, que pudesse dar sempre para os outros pessoas que vão passar por isso, eu acho que seria saber aonde você quer chegar de alguma forma, se é oferecer um atendimento público, se é oferecer um atendimento particular, mas qual tipo de atendimento você quer, né? Sim. Qual que é o seu perfil, onde você se encaixa? O perfil, eu diria, e também o momento profissional, né? O momento profissional, todo mundo vai passar por momentos diferentes. Vai passar por um momento onde você vai querer ter uma prática clínica, um momento profissional que você não vai dar bola para o horário. Se o paciente precisar vir 10 horas da noite, você vai marcar o paciente às 10 horas da noite. Então, o momento profissional é uma coisa que todo mundo passa. Todo mundo tem aquela experiência boa por uns fatores, ruim por outras, mas é uma coisa que todo mundo tem que passar, todo mundo passa. E estar aqui com outros profissionais, independente desse momento profissional de cada um, porque aqui a gente tem vários momentos, né? Então, independente do estágio profissional de cada um, todo mundo está pensando da mesma maneira. A gente pensa que é importante dar atenção para o nosso paciente, a gente pensa que é importante atendê-lo bem, a gente tem da importância aqui para que você seja especialista,
que você tem interesse em determinada área maior do que outras, que é para poder compartilhar o conhecimento, e você tá oferecendo, digamos assim, uma oportunidade dos profissionais que estão do teu lado também progredirem com você. Então essa é a intenção, né? E vou te dizer mais, assim, isso tira um sobrepeso das tuas costas, assim, de que porque você consegue oferecer para quem você tá atendendo oportunidades de se tratar aqui e quem sabe um tratamento às vezes melhor do que você poderia dar para ele, né? Sim. Que no teu caso, assim, eu consigo atender crianças, mas eu tenho certeza que você vai atender de forma muito superior ao meu atendimento, por tudo que a criança precisa, né? E assim vai. Um complementa o outro, né? Um complementa o outro. E já que você falou de atendimento a crianças, fala um pouquinho sobre a sua área, né? O que você atende aqui na UMAINS, o público e... Falo. Eu sou assim, Josi, primeiro eu fiz uma especialização em prótese. Então, eu já sou especialista em prótese há uns 15 anos. Na época que eu fiz especialização em prótese, quem cuidava, como a gente cuida de reabilitações, quem acabava tendo a responsabilidade e que ganhava um conhecimento maior a respeito, por exemplo, de pessoas que têm DTM, dor orofacial, porque normalmente as pessoas também precisam de um ajuste, de uma oclusão correta, ou mesmo de um dispositivo para usar como uma placa, eram os especialistas em prótese. Então, acabei que eu tenho muito dessa experiência também, que veio junto com a prótese, e a prótese ela engloba, né? Para quem tá ouvindo e quem não sabe, a prótese engloba tudo aquilo que é artificial e que está na nossa boca. Pode ser uma faceta, uma lente de porcelana, como pode ser também uma prótese convencional, uma dentadura, né? Uma prótese total. Então essa prótese pode ser sobre implante ou pode ser a prótese, né, muco-suportada, assim também como eu posso fazer uma prótese de uma parte de um dente, posso fazer uma coroa inteira, assim como posso fazer um dente unitário, eu posso fazer toda a boca. Então tudo isso engloba essa parte. Mas a endodontia sempre foi minha paixão. Então eu fiz a prótese mais porque a vida me disse, faz prótese que aqui estão precisando de quem faça prótese. Então é isso que eu fui fazer. E depois que eu terminei a prótese, a Ana Júlia, minha filha, já estava mais crescidinha. Eu falei assim, cara, agora eu vou fazer endo. E fui procurar um curso para fazer endo. Não, botei na minha cabeça, em um mês eu já tinha onde fazer curso. Eu ia fazer a princípio aqui mesmo, mas aí aquela ansiedade, aquela vontade de começar logo, me levou a fazer em Curitiba. E acabei fazendo curso lá. Agora eu já sou especialista em endodontia já há uns 13 anos. E atuo então nessa parte que eu me considero assim uma clínica, sabe, Josi? Uma clínica que consegue fazer um diagnóstico de várias áreas, que consegue resolver também muitas áreas da odontologia e que atua. Não gosto, não faço implantes, cirurgias maiores, nem nada. A parte periodontia também, parte gengival, alguma coisa. Crianças eu não atendo, aparelho não sei nada ou quase nada sobre a orto. Então isso tudo eu preciso da ajuda da equipe que está aqui em volta. Legal. E aí que a gente se complementa, né? Porque a parte da minha formação, então, eu comecei um pouco ao contrário. Primeiro terminei a graduação e sempre quis ser professora. Eu venho de uma família de professores, então desde a minha avó, minhas tias, minha mãe, todo mundo é professora. E tinha isso muito forte dentro de mim. Então aí fui fazer o mestrado e o doutorado e felizmente fui fazer odontopediatria, apesar de que sempre gostei muito de cirurgia. Na graduação eu queria muito fazer cirurgia. E acabei na odontopediatria
E me apaixonei pela especialidade, já entrei gostando, né? Porque quando eu fui fazer a inscrição, a prova, tinha esse pré-requisito de estar na odontopediatria, fazer pesquisa clínica. Então, voltei toda essa parte de conhecimento para docência por 6 anos. E depois que eu fui fazer a minha especialização, porque durante o mestrado e doutorado senti muita falta da experiência clínica, porque como que eu ia ensinar outros alunos se eu não soubesse fazer? Então essa foi uma dificuldade que eu tive passando nas minhas pesquisas e acabei fazendo a minha especialização e me apaixonei muito pela clínica, porque a realidade que eu tive de pós-formada, atender em clínica com convênio, clínica popular, foi totalmente diferente da depois de fazer mestrado, doutorado, uma outra vivência. E foi muito legal, assim, né? Eu gosto muito da docência, é algo que me identifico, mas também gosto muito do clínico. Me apaixonei por atender crianças, a família, toda essa parte. Então, a gente se encontra aqui, né, e troca várias ideias. Eu vejo que eu consigo atender os filhos dos seus pacientes, você atende os pais dos seus pacientes. E é muito bom essa troca justamente porque eu vejo que a gente tem algo em comum que seria a resolutividade. Então, que é aquele paciente chegar aqui e a gente resolver o problema dele. Independente se a gente vai acionar os outros profissionais ou não, mas o problema dele vai ser resolvido e ele não vai precisar vir outras vezes para resolver aquela restauração que cai ou aquele problema de dor de dente. Então, isso é algo em comum e que a gente consegue oferecer tanto na odontopediatria quanto no atendimento adulto, né? É verdade. Isso gera agora falando, né, para quem está ouvindo e que é da área, que é da nossa área, que é colega, que é estudante, né? Essa preocupação o paciente sente, né? O paciente vai dar muito valor para aquilo que você consegue oferecer para ele. Seja uma informação de uma coisa que ele pergunta aleatória, seja um cuidado de oferecer um guarda-chuva quando ele sai, ou de saber como ele vai voltar para casa, ou então de saber se ele chegou bem, se precisa de alguma coisa a mais. Então essa questão, esse carinho, o paciente sente e a gente consegue transmitir com isso que a gente está preocupado com ele como um todo, né? Que ele não é só uma boca que chega aqui, né? Uhum. E é isso que transforma, por exemplo, na minha opinião, um atendimento que você consegue mostrar para o paciente o quanto ele é importante, né? O quanto ele é importante para nós e que a gente não está só querendo que ele venha uma vez e não volte mais. A gente quer cuidar dele como um todo, né? E já que você falou nisso, eu vou pegar o gancho daquilo que a gente estava conversando. Que hoje, às vezes, a preocupação é em trazer novos pacientes e não fidelizar aquele que já chegou. E eu acho que para quem está na graduação, se formando, talvez esse cuidado vai fazer toda a diferença. E a gente enxerga isso depois de um tempo com a experiência, que é muito difícil. Depois que você tem um paciente, se você não consegue manter ele, você já perde ele, isso se espalha. Da mesma forma, o contrário, se ele é acolhido e ele gosta do seu atendimento, é muito mais fácil ele voltar, trazer outras pessoas do que você ficar com marketing, investindo às vezes em vários outros anúncios para trazer muito paciente que na realidade vão chegar e já vão ir, porque ou não é o seu público, ou não atende a expectativa daquele paciente. Então eu acho que esse objetivo, né, o foco de quem eu quero atender e como que eu vou fidelizar, porque cada público, cada perfil vai ter uma forma, né? E eu acho que vai de encontro com aquilo que a gente estava conversando. Claro. Sexta-feira ainda aconteceu uma coisa bem interessante. A Ana Júlia atendeu o telefone, era uma ligação. E hoje em dia, quantos ligam, né? Acho que 1% dos pacientes ligam. Mas era uma paciente minha que deve ter feito uma endodontia nela há uns 10 anos, Josi. E ela assim, Gisela, eu lembrei de ti, porque o meu dente, eu fui num outro dentista, ele falou que era tratamento de canal e o diagnóstico estava correto e tal. Só que ele falou que, de uma forma para mim, como se eu fosse sofrer. E eu lembro que quando eu fiz o tratamento de canal contigo, eu não senti nada. E a mulher me ligou na hora, ligou para cá e assim foi, e a gente conseguiu agendar.
a gente conseguiu fazer a endodontia dela naquela tarde, terminou e saiu daqui pronta. Tu precisava ver a alegria dela. Ela assim, não, sabe? Resolveu. Ela resolveu e saiu daqui muito satisfeita. E fazia uns 10 anos que eu tinha atendido ela. Mas ela ainda lembrava. Mas ela lembrava, assim, lembrei, não senti nada quando eu fiz esse canal contigo, e nem na sexta-feira ela falou. E ela assim, não, porque eu te sigo, porque não sei assim. Nossa, eu nunca mais já tinha visto ela, mas ela tá lá uma pessoa que lembra de você por um aspecto bom, né? E isso, nossa, isso pra mim foi tão legal, porque eu falei assim, nossa, não é todas as pessoas que relatam isso, mas devem existir vários pacientes desses por aí que a gente conseguiu, né, passar uma coisa legal. E é isso, assim, a odontologia é muito gratificante nessas coisas, né? E eu sempre falo que tudo que eu tenho, a odontologia me deu. Tudo que eu tenho. Assim, eu fico extremamente feliz. Me sinto muito realizada. Acho que eu já consigo me imaginar ainda evoluindo mais. Sim, consigo, quero trabalhar mais, consigo, porque hoje em dia não me vejo parando de trabalhar em poucos anos. Mas eu sei que daqui pra frente vai ser tudo muito mais fácil e gratificante e recompensador. Recompensador tanto na parte financeira quanto na parte pessoal, assim, de ter, né? E tenho certeza, Josi, que tu vai conseguir mais, assim, porque da forma como a gente começou e como você, como eu, mesmo a gente tendo começado diferente, né? Como tu falou, a gente hoje tá juntas aqui. E isso só tende a caminhar junto, né? Eu acho, eu também reconheço da mesma forma como você, que a odontologia me trouxe muitas coisas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, financeira, e acho que é um trajeto lindo, né? A gente tem que reconhecer que é muito bom poder devolver o sorriso e tirar a dor de um paciente e da família, né? Principalmente eu que trabalho com crianças, eu vejo a alegria dos pais quando vem o filho podendo sorrir de novo, ou aquele que estava com dor e removeu, como você falou. Então eu acho que é bem importante e que é isso aí, né? A gente vai se encontrando na vida com pessoas que buscam pelo mesmo propósito. Eu acho que esse é o sentido e a graça, né? De o caminhar, e todo mundo que está aqui caminha da mesma forma e tem a mesma energia. E acredito que esse é o nosso futuro aí, né? Quem sabe os próximos podcasts a gente não traga outros profissionais que estão aqui na clínica, outros assuntos, e vá conversando e também inspirando pessoas, né, que estão aí nos ouvindo. É muito legal inspirar alguém. Eu acho que eu tinha um professor da prótese que falava assim que a coisa mais importante que você pode fazer por alguém é inspirar ela. E, nossa, e essa pessoa chegou a me inspirar muitas vezes como profissional. E hoje em dia eu fico pensando, poxa, é verdade, assim, você ser exemplo de algo assim para alguém profissionalmente é muito bacana. E é isso, eu acho que os próximos podcasts a gente vai estar abrangendo outros assuntos, outros temas, vamos deixar em aberto ainda, mas eu acho que a gente vai fazer logo, porque eu gostei muito. Eu também. E vamos estar mais calibradas, né? Menos travadas, já que esse foi o nosso primeiro podcast. Então tá, pessoal, obrigada. Fica aí a nossa dica para seguir o nosso podcast. Nos vemos em breve. Tchau!